Paz do Senhor, meus irmãos. Quero abraçar a todos, desejar a todos um bom final de semana. Que Deus venha abençoar de forma extraordinária a sua vida, sua mente e aumentar o seu nível de conhecimento também. Hoje vamos aprender sobre a lição de número 4 na nossa aula da EBD, cujo tema em especial é a tríplice dimensão da salvação. A tríplice dimensão da salvação. Logo você já se pergunta, mas como assim tríplice dimensão, da salvação? Por quê? Será que nós temos aí 3 tipos de salvação? 3 formas de ser salvo? Ou até 3 vezes eu posso ser salvo? O que viria a ser isso? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Tá? Então eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, a gente vai caminhar aqui na nossa lição, na nossa revista, e estaremos destrinchando na medida que formos caminhando o que vem a ser essas 3 dimensões, ou tríplice dimensão. O texto áureo aqui, nós vemos que Efésios 2:8 está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A verdade aplicada diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos e nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. Ou seja, nós como cristãos vivemos uma transição. Cristo nos transporta de uma condição de morto, nos vivificando e nos transportando para um reino de luz. Glórias a Deus. Objetivos da lição é descrever a condição humana, apresentar nosso estado presente, o atual, e explicar os propósitos da nossa salvação. Texto de referência, Efésios 2, vou ler rapidamente, está escrito o seguinte, Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está amando aos que ouvem a desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, como é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém. A introdução dessa lição vai já nos dar alguns lances aqui, toques interessantes. A salvação produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso, sendo esse no passado, ou seja, quem éramos antes de termos a Cristo, o presente, quem somos agora que temos Cristo, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Acabou por aí? Então você já começa a ter uma dimensão do que é a tríplice dimensão da salvação. Falar de passado, falar de presente e falar de futuro. São as 3. Então vamos lá. Dentro de um esboço aqui da nossa lição, no tópico 1, nós vamos falar sobre quem nós éramos no passado. Quem você era no passado? O 2, vamos falar sobre o que nos tornamos no presente. O que você se tornou no presente? E a 3, o que seremos no futuro? O que você espera? Ou o que você vai se tornar no futuro? Vamos lá? Quem nós éramos no passado? Paulo, ele vai afirmar que nós estávamos mortos no passado, pois agíamos na vontade da nossa carne e andávamos de acordo com os ditames deste mundo. Essa era a nossa vida passada. Nossa vida pregressa era isso. Então nós vamos ver aqui que no tópico 1.1 já vamos lançar logo uma pergunta. Nossa condição diante de Deus qual é? A morte, da qual Paulo se refere aqui, é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. Então antes eu era morto. Por quê? Porque todas as pessoas que não estão em Cristo estão mortas espiritualmente. Então observe. Existem 2 palavras gregas, que descrevem a condição humana. A primeira, delito. Delito, o que significa delito?
É uma palavra grega que tem a pronúncia de paraptoma, que significa passo em falso, significa desvio do caminho certo. Quando alguém comete um delito, tem suas penas, suas consequências, não é isso? Segunda coisa, pecado, que significa no grego hamartia ou hamartia, que significa errar o alvo. Então, duas palavras que descrevem a condição humana. Estávamos condenados nos nossos delitos. Andávamos em pecado, né? E a ideia aqui é o quê? A ideia aqui é uma pessoa, por exemplo, que atira dardos, né? E nunca acerta o alvo. Então é exatamente assim que estávamos antes da nossa salvação, errando o alvo sempre. E Romanos 5,12 diz o seguinte, que a morte passou a todos os homens, portanto, todos pecaram. Todos pecaram. Então nós éramos antes objetos da ira divina, escravos, mortos espirituais. E Romanos 6, 17, 18 diz o seguinte, mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, outrora, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, que é a doutrina de Cristo, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha para você ver. Então a gente sai de uma condição de servos do pecado, entregue à iniquidade, para uma posição de liberto, né, em Cristo Jesus, e nos tornamos servos da justiça. Ah, eu tenho justiça própria? Então não é essa justiça própria de merecimento, não. Logo, a nossa condição hoje é de justos. Somos justos porque não pecamos? Não. Nós somos justos não porque somos bons, porque somos santos. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. O sangue de Jesus nos justificou. Então, por isso, nós tomamos a posição de justos, porque fomos justificados. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. Então, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus me justificou. Amém? Então, guarde essa primeira lição, quem nós éramos no passado, nossa condição diante de Deus como era. Então, vejamos, no 1.2 já vamos que nós andávamos segundo o curso do mundo. Então, antes de Cristo, antes de encontrarmos com a salvação, nós andávamos no curso do mundo. E o que é mundo? A expressão mundo se refere aqui a um sistema de valores sociais que está totalmente distante de Deus. Mundo é tudo aquilo que está distante de Deus. Ou seja, Paulo se refere aqui a um mundo escravizante, né? Onde suas forças controlam por completo o homem sem Deus. O homem sem Deus. Então, vejamos que esse mundo que penetra, né, e até mesmo domina a sociedade, né, não cristã, a sociedade não cristã, subjuga pessoas, né, ao cativeiro. São escravas por quê? Porque o pecado as algemaram. E elas não conseguem se libertar vivendo um cativeiro espiritual. Então você percebe que quando alguém morre fisicamente, todos os seus sentidos são apagados, né? Não sente mais o cheiro, sabor, não ouve, não consegue palpar, não tem sensibilidade. Por quê? Porque morreu fisicamente. E espiritualmente é da mesma forma. Nós, outrora, quando estávamos no mundo, nós éramos mortos espirituais. Logo, nós não capitalizávamos os sinais da mensagem de Cristo. Por quê? Porque assim como um morto físico, é um morto espiritual, aquele sem Deus. Ele não tem nenhum sentido espiritual, ou seja, por mais que às vezes Deus dá oportunidade, às vezes a pessoa tem muita dificuldade em entender. Por quê? Porque ela perdeu todos os sentidos do seu espírito, né? Está com a alma dentro da pessoa, mas o espírito só dá a vida, mas ela não tem o Espírito Santo ainda. Então perceba que Romanos 6, 22 diz o seguinte: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós somos libertos do pecado. Somos libertos do pecado porque Jesus nos justificou. Amém? Então, por fim, ainda teremos o quê? A vida eterna. Louvado seja Deus. 1.3 vai falar mais um pouquinho ainda sobre a nossa questão da condição do homem, né? Do homem diante de Deus. Vai falar sobre que andávamos na vontade da carne. Antes a gente andava na vontade da carne.
Paulo fala que fazíamos a vontade da nossa carne, Efésios 2:3, sendo uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa, separada de Deus, morta espiritual. O termo usado por Paulo aqui para a palavra desejo, vontade, desejo, a vontade da carne, desejo, no grego é eptimia, eu acho que seja assim a pronúncia, que significa o desejo do mal e do proibido. Então a vontade humana, ela sempre pende para o proibido, ela sempre pende para o que é desejo, o que é mal, assim que Eva desejou o fruto, a vontade, o que era proibido. Então a gente percebe aqui a vontade da carne é uma realidade. Agora eu quero fazer uma observação sobre o escritor aqui, William Berkeley. O que ele diz? Viver de acordo com os ditames da carne é simplesmente viver de tal maneira que nossa natureza mais baixa, ou seja, a pior parte de nós, domine e dirige nossas vidas. Então, quando a gente anda de acordo com a vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne, nós vivemos na parte mais baixa de nós mesmos, onde nós somos dominados e dirigidos pela carne. Misericórdia. O comentarista dessa lição, o bispo Abner Ferreira, diz o seguinte: a única forma de vencermos a carne é permitindo que o Espírito Santo faça em nós uma profunda varredura e nos conduza a uma nova modalidade de vida. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele opera em nós, dentro de nós, essa mudança, onde substitui o desejo da carne para os desejos do Espírito. Amém? A nossa guerra, ela é contra a carne e espírito. E o Espírito Santo, ele nos faz uma varredura interna por completa, de modo que nós somos conduzidos a uma nova modalidade de vida. E não tem mais espaço para sermos presos às vontades da carne. Então, fechando essa parte da condição do homem diante de Deus, vamos agora para a segunda. O que nos tornamos no presente? O que você tem se tornado no presente? O que eu tenho me tornado no presente? Agora, Paulo, ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu vida aonde? Em Jesus Cristo. Gerados na misericórdia, 2.1. Paulo declara que Deus não nos abandonaria no estado de miséria espiritual em que caímos por desobediência. Efésios 2, 4 e 5 diz: mesmo estando mortos em pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Louvado seja Deus. Logo, não é nada, ou seja, logo não há nada que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. É pela graça que somos salvos. Isso é um presente. Então foi a misericórdia de Deus que nos gerou. Nós somos gerados no ventre da misericórdia. Ou seja, mesmo quando estávamos mortos no passado em nossos pecados, Cristo já nos amou. E a sua misericórdia nos tirou de lá e nos trouxe. Ele nos transporta de um reino de trevas para um reino de luz através da misericórdia. Misericórdia sabe o que é? É Deus não me dá o que eu mereço. Castigo, condenação. Isso é a misericórdia. Nós estávamos lá no mundo quase que condenados, mas a misericórdia vem e fala: não vai ser condenado, não vai morrer. Por quê? Porque eu alcanço. E quando eu alcanço, eu livro ele da condenação eterna. Por quê? Porque ele me reconhece, ele me aceita. E eu vou fazer uma nova história na vida dele, ele vai ter uma nova modalidade de vida. E o que é graça? Graça é Deus te dar o que você não merece. Enquanto a misericórdia não te dá o que você merece, a graça, ela te dá o que você não merece. A salvação, a vida eterna, é de graça. Se você crer e arrepender dos seus pecados, essa salvação vai ser uma realidade na sua vida. A outra coisa que ele fala aqui no 2.2, que fomos vivificados. O teólogo e escritor Russell Shedd, você já ouviu falar nele com certeza, tem até uma Bíblia, do nome dele, a Bíblia Shedd. Ele diz o seguinte: mesmo o homem estando nesse estado de desobediência e estando em inimizade contra Deus, ele se aproximou de nós e nos fez participantes das suas promessas. Isso é misericórdia, isso é graça. Cristo nos vivificou. Ainda quando estávamos longe, Ele nos aproximou para nos fazer participantes das suas promessas.
Glórias ao nome do Senhor. E ele continua, e nesta situação totalmente desesperadora é que aparecem duas palavras que Russell Shedd vai enfatizar, que está em Efésios 2 e 4. Ele enfatiza essas duas palavras que mudaram a história da humanidade. Mas Deus. É lindo isso aqui. Ele destacou mais Deus. Mais Deus o quê? Segundo, mais Deus, segundo a sua rica misericórdia. Segundo a sua rica misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, ele nos vivificou, juntamente com Cristo. Então, quando o diabo for te acusar na sua mente, você lembra e declare, mais Deus. Isso aí o diabo estremece. Mais Deus, através da sua rica misericórdia, pelo seu muito amor em que me amou, estando eu ainda morto lá nos meus delitos e pecados, ele me vivificou, juntamente com Cristo Jesus. É muito forte isso aqui, irmãos, até dá uma arrepiada aqui. Glória ao nome do Senhor. Então declare, mais Deus, segundo a sua rica misericórdia. Eu não mereço. É Deus, conforme a sua grande misericórdia. Através de Jesus Cristo eu alcanço e sou vivificado. E onde eu permaneço, onde eu estou, Ou seja, onde eu me encontro agora, onde eu estou nesse momento, no meu presente, eu creio na vivificação do Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu posso estar fraco, eu posso estar passando por grandes lutas e dificuldades, mas se eu crer, mais Deus, segundo as suas ricas misericórdias, é um consolo para a nossa alma, amém? Ainda fala um pouco sobre que recebemos a cidadania do reino. Olha isso, Paulo declara que nós, mesmo estando nós no mundo, não pertencemos mais a este mundo. Esse mundo não tem mais nada a ver conosco. Para pensar, esse mundo, você não tem nada a ver com esse mundo mais. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Logo, como cidadãos do céu, temos um novo sistema de governo, uma nova Constituição. A Bíblia Sagrada é a nossa nova Constituição. Filipenses 3:21 diz, de onde aguardamos um Salvador que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, Ele tem para nós um reino e nós não somos mais cidadãos apenas terrenos, mas cidadãos celestiais. Há uma nova Constituição para mim e para você nos céus. E por fim, tópico 3 diz o seguinte, o que seremos no futuro? O que é que nós seremos no futuro? Aqui vai apontar a primeira característica, tornamos-nos feituras de Deus. Você é feitura de Deus, amém? O pecado desfigurou a imagem divina em nós, lá no Éden, no princípio do mundo. Então Deus recriou o homem interior, olha isso aqui, na imagem de seu filho. Enquanto o diabo desfigurou a imagem divina que havia em nós, lá no jardim, Deus vem e agora recria um novo homem interior, na imagem de seu filho. O escritor William Berkeley diz o seguinte, que está na nossa lição, feitura, o que é feitura? Feitura no grego é poema, aquilo que é feito. Então, ou seja, somos feitura de Deus, amém? Então, se nós somos feituras de Deus, somos, poema significa poema. Então, Deus está dizendo que nós somos um poema escrito por Deus, um testemunho vivo da sua ação milagrosa. Então, a feitura, nós nos tornamos feitura de Deus. Feitura, logo, é poema, que significa poema, aquilo que é feito. Então, se eu sou aquilo que é feito, podemos dizer que nós somos um poema escrito por Deus. Você é uma canção, amém? Quando você está adorando a Deus ali no seu íntimo, aquela adoração que sobe em letras, e Deus decifra cada letra e recebe como um poema que Ele escreveu dentro de você, dentro de mim. Louvado seja Deus. Ainda ele fala aqui para mostrar nos séculos vindouros. Então, nos séculos vindouros. Certa feita perguntaram, uma mulher romana, onde estavam as suas joias? Ela chamou seus 2 filhos, e apontou para eles e disse, aqui estão as minhas joias. Eles falavam de joias mesmo, de ouro, de diamante. Mas aqui ela vai lá e busca os 2 filhos e fala, aqui estão as minhas joias.
Então, logo, né, esta é a obra da graça também. Como joias raras adquiridas por alto preço, os remidos serão exibidos como monumentos de sua maravilhosa graça. Ou seja, a salvação é mais do que o perdão. É a libertação da morte e da escravidão. Então hoje nós somos joias. No futuro nós seremos apresentados como essa mãe apresentou os filhos, dizendo: aqui estão as minhas joias. Assim Deus fará conosco. Naquele grande dia Ele apresentará nós remidos como suas joias, como troféu. Porque Ele comprou por alto preço. E para encerrar, seremos a assinatura visível da sua obra. Você é uma assinatura visível de Deus na terra. Da mesma forma que um paciente, né, é testemunha da habilidade de um cirurgião, após uma dedicada cirurgia, nós seremos visivelmente testemunhas da obra de Cristo. Assim como um cirurgião, né? Nós vemos aqui, conforme um paciente testemunha do cirurgião: olha, aquela cirurgia foi tão boa, olha para você ver que aquele cirurgião é excelente, a sua habilidade é incrível, ele fez uma cirurgia, olha aqui o resultado. Então assim será também a nossa natureza. Deus assinou em nós e fez: olha, eu mudo a natureza desse ser, né? E essa é a assinatura diante dos homens, porque Deus foi habilidoso, Ele fez uma grande cirurgia na minha vida e na sua e te mudou, te tirou do lamaçal, da treva, te vivificou, te transportou para um reino de luz e agora você é uma assinatura de Deus. Como que as pessoas veem Deus? Quando olham para mim, quando olham para você e falam: eu vejo a assinatura de Deus na vida dessa pessoa. Então Deus mostra mais habilidade do que um médico cirurgião. Ele não somente reverteu o quadro contrário de nossas vidas, como Ele nos deu uma nova vida. Ele não só remendou, só restaurou, mas Ele fez tudo novo. Fez tudo novo na minha, fez tudo novo na sua vida. Então que o Senhor venha nos abençoar a cada dia e que nós venhamos a cada dia aperfeiçoar a nossa vida diante de Deus, porque Deus tem prazer em nós e nós precisamos sentir esse prazer em servir a Deus, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, um grande dia, um grande final de semana, fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.